que você possa repetir o que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo sabia viver, irmãos. Ele sabia em quem ele tinha que confiar. O problema nosso é que quando se instala na nossa casa, quando se instala na nossa casa, o problema, a crise, nós não sabemos como lidar com ela. Nós não sabemos o que fazer. Mas sabe por que nós não sabemos o que fazer? Porque nós não temos a coragem de dobrar o joelho e falarmos com Deus. Ele tem a resposta e a saída, ou melhor, todas as saídas para nossas vidas. Paulo está em crise, mas Paulo está feliz. Paulo não perde a alegria, porque ele não estava somente feliz ou alegre quando ele estava vivendo na tranquilidade. Paulo escreve dentro da prisão algumas epístolas, e eu vou dizer para vocês quais foram. Ele escreve para Filemão, para os Colossenses, para os Éfesos e também para Filipenses. Todas estas cartas, ele está aprisionado. Toda esta carta, ele está sendo humilhado. Vocês acham que prisão é sinônimo de humilhação, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Você acha que alguém que está preso, ele está sendo humilhado de uma certa forma, sim ou não? E vocês acham que Paulo não estava sendo, não? Vocês acham que ele era o bebezinho de Deus? Não. Quando Jesus chamou você para se alistar, agora vem. Quando Jesus chamou você para se alistar, Ele não te chamou para você ir para um SPAR, não. Quando Jesus chamou para você se alistar e você aceitou esse alistamento, Ele te chamou para uma guerra, para uma batalha. Por isso que em João, no capítulo 16, no versículo 33, ele vai dizer que no mundo nós vamos ter aflições. Mas ele ainda continua dizendo: tenha bom ânimo. Tem gente que está perdendo o ânimo e está perdendo a fé. Perde o ânimo e perde a fé. Aí se perder a fé, aí eu me encaixo no que está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. A gente só agrada a Deus quando nós temos fé. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quem está atendendo, diga amém. Alegrar em meio à crise, em meio à prisão. Eu estou falando de uma alegria em Deus. Você sabe, um dia eu saí da escola dominical. Eu era aqui do Barreto, saí da escola dominical e a gente ia comer, a gente ia almoçar, a gente foi convidado para almoçar fora. E a gente foi. Só que quando a gente chegou em casa, a gente conversando: amor, só vai nós dois, então vamos de moto. Deixa o carro aí. As crianças, cada um estava para um canto. Então vamos nós dois. E vamos de moto. Pegamos a moto, era 11 e pouca, quase meio-dia. Quando eu chego depois do estádio do primeiro sinal, aquela pista do lado direito estava vazia e uma fila de carro do lado esquerdo. Eu de moto, 40 por hora, vou passar onde está vazio. Passei na pista do lado direito, vazio, tranquilo. Só que o sinal abriu. Quando o sinal abre, os carros andam. Quando o carro anda, o carro que está um pouco atrás, ele não olha no retrovisor, não dá seta, não faz nada, simplesmente joga o carro. Quando ele joga o carro, só deu tempo de eu livrar eu e jogar a mulher no carro, tô brincando, mas deu tempo de eu pegar e sair fora de lado. Nós batemos, escorregamos no carro, nós fomos arrastando no chão e eu comecei a glorificar a Deus. Eu não entendi porque eu estava glorificando a Deus. Naquele momento foi algo que veio dentro de mim, uma alegria tão grande. Veio algo, e o ponto de ônibus lotado de gente. Aí depois minha mulher vira e pergunta: por que você estava glorificando a Deus? Aí eu entendi, porque Ele é bom, e Ele nos guardou,
Ele preservou a nossa vida, a nossa integridade. Nós ficamos bem. E engraçado que eu me machuquei mais a ponto de ter que ir para o HPM. E logo do outro lado parece que o negócio já estava tudo tramado, irmão. Já tinha até uma ambulância do outro lado. A ambulância só fez a volta, me pegou e me levou. O cuidado de Deus. A gente não sabe, irmãos, que nós precisamos de estar glorificando a Deus em tempo de crise, em tempo de abundância, em todo tempo, em todo momento. Precisamos estar glorificando a Deus, porque Ele sim nos guarda, Ele sim nos protege, Ele sim está conosco todos os dias. Essa carta foi escrita em 62, 63, depois de Cristo. E eu confesso para os irmãos que esta mudança na vida de Paulo e que levou ele a ser o que foi, deixando um legado para nós hoje aqui, dizendo que se nós mesmo vivendo em crise, nós precisamos estar em Deus. Nós não podemos abandonar a Deus por causa de algumas informações, ou por causa de alguns diagnósticos, ou por causa de algumas situações que a nossa casa, a nossa família esteja enfrentando. Porque Deus, nós precisamos de servir a Ele em todo tempo. Fala comigo, em todo tempo. Então, no meio da crise, eu também preciso servir a Deus. Eu preciso abandonar a minha ansiedade, tirar esse negócio que fica dentro da gente, corroendo a gente. Será? Eu lembro que quando, naquela época, um pouco atrás, meus pais usavam muito cheque, porque tinha confecções. Então, mas quando chegava, o cheque ia bater na segunda-feira, o final de semana todinho desesperado. E eu vivi aquilo ali porque a gente, apesar de ser criança na época, as crianças veem tudo, sentem tudo e prestam atenção em tudo. Mas quando chegava na segunda-feira, o dinheiro estava lá e o cheque não voltava. Eu estou dizendo para alguém aqui, pega essa sua ansiedade, ansiedade que chega a ser desesperadora. Ansiedade que chega a tirar o sono. Jesus fala isso com os discípulos: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem porque haveis de vestir, nem porque haveis de comer. Ansiedade, ela te traz preocupação. O que é a preocupação? Olha, já está dizendo, você está sofrendo com antecedência por algo que você não sabe como vai ser. Mas sabe de uma coisa? Paulo e Silas estavam lá dentro daquela prisão, não sabia qual ia ser o decreto, como ia ser no outro dia, não sabia o que ia vir, o que estava aguardando eles, mas eles decidiram então adorar a Deus. É muito melhor adorar a Deus, irmãos, porque a providência vem. É muito mais gostoso quando nós permanecemos firmes no Senhor, independente do que está acontecendo, independente do que está havendo, independente do que estão dizendo. Tem hora que dá vontade da gente sair fora mesmo. Eu não vou mentir para vocês não, tem hora que dá vontade de falar assim, poxa, se a gente não olhar Paulo, se a gente não ler a Bíblia, a gente não começa a entender algumas coisas, e quando a gente não entende algumas coisas, e vem a situação difícil, a gente dá vontade de sair fora, porque a gente não está firmado na palavra, a palavra que nos alega, a palavra que nos orienta, a palavra que nos dá direção de tudo em nossa vida. Por isso que tem gente que não veio para a igreja. E fora isso, eu estava lendo algumas coisas que eu gosto de ler. Tem muita gente chamado desigrejado. Sabe por que desigrejado? Porque eles simplesmente decidiram adorar a Deus nas suas casas, porque na igreja tem muito problema. Na igreja tem falsidade.
Na igreja tem doente. Na igreja, as igrejas são problemáticas. Eu já tenho o meu problema. Para que eu vou lá para poder pegar problema dos outros? Tem mulheres aqui, e homens também, desta casa, que vocês não sabem, mas que o seu nome está debaixo do joelho, enquanto eles estão orando. E essa casa está recrutando, não está? Há vagas. Tem vaga? Tem vaga para todos os ministérios, basta você se colocar. Não fique esperando as coisas melhorarem. Não fique esperando a bonança chegar. Quando a bonança chegar, eu vou fazer. Quando a bonança chegar, eu vou realizar. Quando a bonança chegar, eu vou servir a Deus com verdade, com sinceridade. Não, senhores, não, senhores. A gente precisa servir a Deus em todo tempo, em todo momento. Paulo foi altruísta diante do sofrimento, foi capaz de continuar e pensar no bem-estar do próximo, mesmo padecendo. Isso aqui me dá um gás, irmão, vocês não têm noção. Eu estou servindo a Deus, estou sofrendo, mas estou servindo a Deus porque eu estou preocupado com A, com B, com C, com D. Você sabe que tem uma irmã que estava com câncer e ela já estava na fase terminal e ela estava no hospital e disse que ela sentia muitas dores e a enfermeira ficou vigiando ela, olhando para ela, cuidando dela, mas vigiando ela o tempo todo. E um dia a enfermeira chegou perto dela e disse para ela o seguinte: por que eu nunca vi você gritar? Por que eu nunca vi você gritar? Aí ela chamou a enfermeira no canto e falou baixinho no ouvido dela: se eu gritar, porque vocês sabem que o estudo comprova que quando a gente está sentindo dor, a gente grita, ele dá uma parada à dor. Aí por isso que a gente grita. Mas ela diz assim: se eu gritar, o que essas mulheres que aqui estão deitadas, acamadas, vão dizer? Porque eu estou pregando para ela todos os dias. E assim como eu tenho Jesus na minha vida, eu quero também que elas recebam esse Jesus maravilhoso. Ela não estava tampando o sol com a peneira, não. Simplesmente ela estava preocupada com a vida daquelas mulheres que ali estavam. É a Dorcas. É a oficina Dorcas. A oficina Dorcas não é simplesmente para ficar ali e sendo o estrelato, não. É o cuidado com as mulheres que Deus colocou no coração da pastora. E se você tem pensado diferente disso, dobre o seu joelho que eu vou orar por você aqui agora. A gente tem que parar de ser desumano. A gente tem que parar de ser egoísmo. Estou indo para o final. A gente precisa aprender um pouco mais com Paulo. Por isso que ele vai falar uma das frases mais lindas que a Bíblia relata: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E você? Quem vive em você? Porque se Cristo vive em você, o amor de Deus está instalado em você. Se Cristo vive em você, você vai ser incapaz de ver alguém sofrendo e não ajudar. Se Cristo vive em você, você vai ser incapaz de chegar perto de alguém e alguém te pedir algo e você falar assim: vou orar por você, sendo que você tem para dar. Se Cristo vive em você, você vai deixar algumas vezes os seus afazeres, que são importantes, para atender alguém, o chamado de socorro de alguém. Se Cristo vive em você, você não vai querer mais viver no luxo, enquanto alguns irmãos da tua igreja, ou da tua própria família, estão vivendo na miséria. Se Cristo vive em você,
Você já não vai mais pensar em você próprio, na sua casa, não é só na sua casa, só na sua família, não. Você vai estar pensando no filho da irmã que está do seu lado aí, que ainda não conhece a Jesus, e você vai falar para ela assim: posso ir na tua casa que dia? Porque eu quero orar pelo teu filho. Eu quero levar uma palavra de Deus para sua casa. Eu quero levar vida. É isso que Paulo fazia. Você acha que ele pegava e viajava porque para poder se amostrar que estava fazendo missões? Paulo tinha disposição em sofrer pelos cristãos, porque ele verdadeiramente tinha o Senhor dentro dele. Fica de pé, vai. Cadê? Vem pra cá, vem. Eu quero aquela. Até 8, né? Puta, até 8. Sabe o que Paulo está fazendo? Em Filipenses capítulo 2, versículo 17 e 18. Ele estava querendo desenvolver na vida dos crentes a salvação. Ele estava querendo desenvolver que os crentes se preocupassem com a salvação dos outros, como ele tinha a preocupação de estar levando a salvação mesmo em prisões, mostrando que a paz de Deus ela é primordial na vida de qualquer ser humano. Nenhum ser humano consegue viver em paz se ele não tiver Deus na sua vida, no seu coração. Não. Então, com vocês aí. Pode ser no quarto mesmo, fica à vontade. A gente precisa parar de ficar só confiando ou só deixando que um fique remando. A gente precisa remar junto. Essa era a preocupação de Paulo com as igrejas. Porque você acha que naquela igreja, naquele tempo, não havia discórdia? Havia discórdia, havia desentendimento. Mas Paulo está orientando a igreja o tempo todo. Que eles andassem em amor. Que eles se preocupassem um com o outro. Pastor André, eu vou dizer uma coisa: se os irmãos se preocuparem um com os outros, ninguém tem falta de nada. Ninguém mais vai passar por sofrimento. Porque o problema é de acharmos hoje irmãos confiáveis para nós conversarmos algo que seja tão específico. Porque quando a gente, rapaz, veio fresco. Quando a gente passa por algumas situações ruins e difíceis, e a gente conta para alguém, tem alguns amigos que dizem ser amigos, vai dizer que a gente está até em pecado, assim como foi com Jó, lembra? Os amigos de Jó acusaram ele: pô, você está em pecado, cara. Você está no erro. Se alguém confiou alguma coisa importante desse nível para você, ore.